Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso CryptoCast, o programa da BMC News focado no mundo do cripto, né? O mundo dos investimentos em criptomoedas, das blockchains, do mercado digital, né? Aqui a BMC se orgulha muito de ter sido o primeiro programa da TV brasileira a falar sobre esse assunto. A gente existe já há 5 anos, inclusive, aqui. Estávamos juntos no Inverno Cripto, depois a gente estava junto lá no topo, e aí depois a gente falou, inclusive, vai cair de novo. E aí veio essa queda de novo, mas pode ficar tranquilo, a gente tá junto aqui. Inclusive, essa época é melhor para você colocar conhecimento para dentro. Não vai ser bobo de comprar em alta e vender em baixa, que aí você realmente complica a sua situação. Então, sempre fique aqui com a gente, vai sempre colocando conhecimento aí para dentro e depois, claro, manda sua mensagem lá no YouTube, lá da BMC News, lá tem a nossa caixa de perguntas, você pode mandar lá, a gente sempre usa bastante para conseguir fazer os roteiros dos próximos programas, tá certo? Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Vitor Del Duque, lá da Rise. Muito prazer. Prazer, cara. Pô, prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com você. Pô, a honra é toda nossa. Me fala um pouco, o que a Rise faz? Vamos lá. Tentar ser super didático e simples, né? Eu vou fazendo perguntas aqui, por favor, vamos como lá. se eu tivesse 5 anos de idade. Não, vamos embora. A Rise ela é uma plataforma institucional que ela se fragmenta em 3 partes, tá? Então, a gente tem a Rise Finance. Ela é como se fosse uma estruturadora de produtos onde a gente pega o DeFi e coloca dentro do mercado tradicional. Então a gente gera estrutura, ativos financeiros baseados em DeFi, com lastro em DeFi, com rentabilidade gerada pelo DeFi. Tá, então você pega o DeFi e coloca no mundo tradicional. Perfeito. Faz o inverso. Exatamente, eu acho que é muito isso que a gente tem em mente aqui do que a gente gosta de fazer. Hoje, como todo mundo fala muito de RWA, né, as pessoas que estão falando de RWA, elas pegam o mundo tradicional, um ativo que já existe no mundo tradicional, coloca em blockchain. A gente faz o contrário, a gente pega a blockchain e coloca dentro do mundo tradicional. Acho que vai dar um pouco mais de acesso, um pouquinho mais de facilidade na usabilidade e tudo mais. Legal. Essa parte do finance, né, a gente tem ativos desde o ano passado já rodando, então assim, cara, super bem. Tem ativos de renda variável, onde o investidor pode ficar exposto direto a um pool de liquidez, né? A grande graça é que eu acho como você perde dinheiro, né, no pool de liquidez, é como você fica no impairment loss, né? Então quando você está naquela pontinha ali, essa Solana contra dólar que a gente usa muito, naquela pontinha, quando o preço bate na Solana, você está 100% de Solana. Se Solana continuar caindo, na telinha você está perdendo dinheiro. O nosso contrato inteligente ele faz essa gestão ativa que toda vez que bate aqui, transforma tudo em dólar, espera um pouquinho, faz uma gestão ativa para não cair no permanente loja de novo e fica colhendo taxa do mercado de liquidez ali. Então, assim, isso funciona muito bem pra gente. Então você equilibra ali. Então, pra galera de casa entender, se eu hoje compro Solana pareado a dólar, sei lá, Solana barra USD, perfeito. ou USDT. O USDC, né, que a gente usa ali na... Hoje, se a Solana cair 50%, o meu patrimônio, que 100% do que eu estava ali, vai cair 50%. Perfeito. Só que antes de ele cair 50%, ele bate alguns níveis de resistência. Né? Tá bom. Porque ninguém cai 50% do dia para noite, principalmente Solana, Perfeito. Ethereum, Bitcoin, são criptos que tem ali, apesar de ter uma volatilidade alta, né? A gente não vai ver, sim. se Deus quiser. Bom, se bem que se cair isso também é bom que Também você compra mais. Você compra mais. Mas você não vai ver uma queda de Bitcoin ou de Solana de 50% do dia para noite. Então, quando ele bate, por exemplo, em 20%, aí o teu sistema ele vai lá e fala assim... Melhor que isso. Vou colocar 100% em dólar seguro antes da queda, é isso? Exato, mas ele tem uma trava ainda mais curtinha, tá? Então, toda vez que a moeda cai 2%, eu transformo tudo em dólar. Tá. E aí dou um cooldown de 2 horas, então ele espera 2 horas, analisa se nessas 2 horas não teve uma volatilidade muito alta e rearma comprando num preço mais barato. Pra você ter uma ideia, naquele período final do ano que a Solana caiu 40% mais ou menos, a gente rodou acima do CDI. Isso porque nesse período onde as pessoas estão comprando e vendendo, ou estão numa volatilidade muito alta, o volume também fica muito alto. Quando o volume está muito alto, a taxa paga dentro de um pool de liquidez também fica muito alta, porque tem muita demanda para pouca oferta. E como eu sou um provedor de liquidez dentro dessa mecânica toda, a minha taxa é muito boa. Então, às vezes, normalmente, a taxa, nessa variação do preço que eu coloco ali, ela supre esse 2% que cai. Então, você acaba ficando positivo mesmo que a moeda caia 2%. Entendeu? Até para ficar posicionado no ativo, isso é super positivo. Porque quando ele sobe, por exemplo, o preço da Solana subiu até o ponto máximo que eu coloquei, eu estou 100% posicionado em dólar. Automaticamente, não espero 2 horas, eu já rearmo. Até para continuar subindo, eu continuar pegando a tendência de alta. Quando a tendência é de baixa, eu fui colocando travas para não perder o dinheiro ali. Então, basicamente, você oferece, nessa esteira de serviço, você oferece basicamente aquela... Esqueci
Em casa, antigamente principalmente, tinha aquele negócio que se queimasse a resistência... Isso, o estabilizador. O estabilizador. No break. O no break. Sim. Muito bem. O no break, que eu lembro que eu colocava todas as minhas coisas no... Não, tem no break. Aí você queria, tu chutava, apagava tudo. Isso, Então é meio que você oferece um no break. Exato. Então assim, você fica exposto à subida, Tá. você fica exposto às taxas de negociação, o que é super positivo, né? Que é sempre uma taxa positiva, mas você não fica 100% exposto à queda do ativo. Então, assim, até para ficar posicionado no ativo, eu adoro, por exemplo, eu adoro Solana e Bitcoin, né? Então, assim, eu não vou vender minha Solana nem meu Bitcoin. Eu consigo montar o pool de Solana contra Bitcoin, independente para onde for o preço, em qual eu vou ficar posicionado, para mim tá legal. E nesse intermédio de preço que eu coloquei aqui, eu vou coletando taxa. Então, assim, eu vou ter posicionado no ativo que eu gosto, e mesmo assim eu vou colher taxa extra do que ele está subindo ou descendo. Então, assim, tem várias estratégias de DeFi que você consegue fazer e... Assim, a UX, que nem eu falei, a UX não é muito interessante, assim, para quem está acostumado a entrar no aplicativo de bancão e dar 2 cliques, a UX de DeFi não é assim. Ou tipo corretora, né? Corretora Exato, é muito. Ou então tem até alguém que faça isso por você, né? Então, o que a gente tem como missão aqui é, de fato, facilitar essa entrada do público comum, digamos assim, dentro do universo de DeFi. Assim, todas as possibilidades que ele oferece, né? Tá, isso é um terço Exato, perfeito. Da Rise. Aí o que a gente... Eu trabalhei com fundos 17 anos da minha vida, né? Sempre fui do mercado financeiro tradicional ali, então eu tinha muito essa visão tradicional dos ativos também. O nosso CTO, ele montou um sistema totalmente on-chain para controlar os nossos ativos e para controlar a posição dos clientes que estavam investindo ali nos nossos ativos. Então era como se fosse um grande fundo de investimento, onde todo dia às 8 da noite ele dava um snapshot, falava, essa é a cota do dia, o próprio contrato inteligente distribuía o ganho para todo mundo, eu não tenho time de ops, então tudo acontece automaticamente dentro da minha plataforma, e... Eu falei, cara, isso aqui é lindo para o mercado financeiro, porque hoje os sistemas não são muito legais. Não são fáceis, né? Não funciona tão bem como poderia. Claro. Né? E tá um pouquinho atrasado. E aí eu falei, cara, isso aqui é lindo. Aí a gente falou, vamos investir um pouquinho mais nisso. E a gente começou a distribuir, a desenvolver o que hoje é a Rise Network, onde a gente tem esse sistema que serve também para a gestão de fundos de investimento, como fosse uma blockchain permissionada. Pensa comigo, né? Dá um exemplo prático aqui. Hoje os agentes de mercados têm o gestor, ele compra e vende os ativos e tudo mais, ele tem que pegar e boletar isso em algum lugar, dar ordem em algum lugar, pega um e-mail ou faz qualquer coisa e passa para o controlador, administrador do fundo. O controlador, administrador do fundo, vai botar isso dentro do fundo, vai calcular a cota. O custodiante tem que saber que agora aquele gestor, aquele fundo tem aquela posição em ativo. O escriturador tem que saber que o cliente dele tem a posição dentro daquele fundo que tem aquele ativo. O auditor, no final do ano, de 3 em 3 meses, tem que saber tudo o que está acontecendo para ver se foi feito de forma correta. Só que cada um tem um sistema hoje em dia. Sim. Olha que confusão, Nada se né? conversa. Então, cara, é tudo manual, reconciliação toda hora. Tem muito erro manual, você tem que ficar imputando dados muito sensíveis dentro do sistema para rodar aquele fundo. Então, o que a Rise Network faz? Ela é como se fosse uma blockchain permissionada, onde o gestor boleta a operação aqui, né, compra o ativo, automaticamente o custodiante já sabe que aquela posição foi comprada, o controlador já tem o fundo calculado a cada milésimo, porque cada informação que bate ali ele vai recalculando, ele vira um agente, um nó validador dentro dessa rede. O escriturador automaticamente já sabe que aquele cliente já tem aquela posição também, e você permissiona o auditor para entrar numa certa hora e falar, cara, tá tudo registrado on-chain aqui, ó, bonitinho, imutável, não tem como ter nada de fora do que eu esperava. Todos os relatórios são emitidos já no formato do que a CVM gostaria, então você não tem nem a obrigação de chegar lá e, agora eu vou sentar para extrair os relatórios e mandar. Não, tá tudo linkado, tudo automático. Então, o que é uma reconciliação diária com 60 pessoas fazendo isso, hoje é só o gestor boletar e alguém falar, legal, boletou, tá certo, acabou. Então, deixa eu tentar entender isso, que eu gosto de entender essa parte. Então, hoje... de fundos, principalmente. Mundo, assim, tradicionalzão, né? Assim, a gente tá falando de gestoras que... Eu conheço gestora no mercado que não gosta nem de dar entrevista porque fala que tem que ser o mais off do off. Sim. Não quer ter página no Instagram. Então, assim, enfim, galera que tá... não precisa ir muito longe. O Warren Buffett comprou o primeiro celular dele faz 5 anos. Enfim, ele não tem um computador na sala dele. Enfim. Então, hoje, na indústria de fundos, eu sou um gestor. Perfeito. Aí eu vou lá e compro um ativo. Tá bom. Então, sei lá, comprei, gestão de fundo de multimercado, comprei
10% em, sei lá, VEG, Tá qualquer ação. Aí, eu quando compro isso aqui, eu tenho que avisar para todos os meus investidores que eu comprei aquela coisa. Então aí você tem o escriturador, não é o auditor nem o escriturador, o administrador, né? O administrador. Que normalmente é o controlador do fundo, ele calcula a cota do fundo daquele dia. Isso, é o controlador, ele vai falar assim, ó, gente, mudamos aqui o preço da cota porque tantos por cento de tantos ativos subiram, desceram no dia de hoje. Tem que avisar para todo mundo isso aí. Além disso, o escriturador também precisa ter essa noção do que está rolando e tudo mais, e aí tomar a posição dele. Esses 3 sistemas não se conversam hoje no mercado. Normalmente não. E aí você pode olhar até por outra ótica, tá? Muitas vezes a mesma casa funciona como os 3 agentes. Tá. Cobrando uma taxa diferente do fundo, o que encarece. Então, assim, vou lá, a Casa X, não vou falar nenhum nome aqui, mas ela normalmente é administradora do fundo, custodiante e escrituradora. Tá. Com 3 times diferentes, mas fazendo uma função muito parecida, porque a partir do momento que aquela ordem chega para eles, cara, todo mundo tá sabendo, assim, por que eu vou cobrar 3 taxas diferentes, né? É porque você tem a obrigação legal de fazer 3 serviços diferentes. Mas a partir do momento que você tá num ambiente... Mas vai fazer um pacotão? Pô, faz um pacotão com desconto. Né? Normalmente a galera tende a fazer isso, né? Assim. Então, de fato, quando o gestor boleta aqui, ele não manda diretamente informação para esse sistema. Ou ele vai mandar um e-mail, ou ele vai mandar uma... Assim, pouquíssimas são as casas que têm um sistema integrado com a própria gestão. Tá? Uhum. Então, até porque... quando você boleta a compra de uma ação, você está boletando lá na clearing, né, na B3. Aí você tem que informar que aquele ativo foi boletado, então a custódia tem que estar sabendo que aquele ativo está... Então, assim, é toda uma conversa diária e intensa para você calcular a cota de um fundo durante aquele dia. E todo dia a mesma coisa, né? Todo dia o cara vai comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, tem que avisar todo mundo de novo para no dia seguinte a cota ser diferente. Sendo que dava para ser automático isso. Não, mas assim, é obrigação, a partir de agora, as pessoas olharem para isso como, cara, isso aqui dá para ser automático. Eu tenho conversado com algumas casas e as pessoas gostam, tá? Assim, eu acho que a dor, e aí eu vou te falar também o problema, né? É que seria muito mais fácil se todos os ativos nascessem on-chain. Eu acho que vai chegar um dia que vai acontecer isso. Hoje está acontecendo? Não. Vai acontecer amanhã? Também não. Talvez no final do ano? Eu acho que não. Mas assim, eu acho que o caminho tem que ser esse. Eu acho que a própria B3, vamos lá, Xtox. Cara, as ações americanas eu já consigo botar na minha plataforma. O cara que entrar lá já consegue comprar uma ação americana. Por que a ação brasileira não? Entendeu? Por que agora a gente já não deixa toda a parte toda on-chain, bonitinho? Só que assim, seria muito mais legal se a gente chegasse e criasse um sistema nacional de fundos, onde essa estrutura que a gente montou fosse absorvida pela CVM, até com parceria com a Ambima, e fala assim, cara, legal, então vamos oferecer isso aqui bonitinho, então vamos começar a rodar todos os ativos aqui, quando eu quiser emitir um crédito, vamos emitir direto on-chain, já com LAT, com a garantia toda linkada, com os contratos inteligentes, fazendo a liquidação automática, e aí o sistema fica, perfeito. Hoje, com o mundo tradicional ainda muito distante da tokenização, fica um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo de... Pô, isso é muito louco, cara. Porque tem umas coisas que a gente tá tão avançado. Tipo, você tem... Hoje você tem corretoras, por exemplo, que são tão avançadas em cripto que você faz copy trading pela própria plataforma. Exato. Você coloca, sei lá, $100 em Tether lá, você não entende nada de trade. Às vezes você não precisa nem saber sobre trade. É só você lá, tem um fulano de tal aqui, eu gosto dessa estratégia aqui. ele protege, tem stop loss aqui. Deixa aí os $100 aí. Perfeito. E beleza, e o cara toca, e assim, você tá falando de mercado cripto, então são 24 horas por dia. Exato. Ou o cara gosta de, sei lá, martingale, né, ou martingale, várias estratégias diferentes de trade, o cara consegue resolver. Pô, então, de um lado, você tem o mercado cripto, que ele é extremamente, assim, como posso dizer, revolucionário. Exato. Porque você consegue fazer negócios 24 horas por 7, aí tinha uma coisa, por exemplo, no começo do CryptoCast, eu lembro que a galera falava assim, não, mas onde é que eu vou usar cripto? Hoje você usa. Você tem cartão para todo lado de corretoras, você tem como pagar conta com corretoras, você tem como... Se você quiser até apostar em coisas, você consegue agora em cripto. Exato. Ou seja, cripto é extremamente utilizável. Né? As pessoas, elas tendem a olhar o cripto como um ativo. Esquecem que é uma infra. Total. Né? Eu acho que quando você vira o seu olhar para falar, eu gosto do Bitcoin, cara, o Bitcoin é um ativo. Total. Aí quando você olha para a Solana é uma rede.
né? Você tem a moedinha ali, que você vai usar ela para transacionar dentro da rede, mas a infra que é o legal. Total. Então, assim, as pessoas que ainda estão um pouquinho distantes desse mercado, né? Os afegões médios. Eles não entenderam ainda que assim, a gente está falando de infra, gente. E aí, quando eu questiono muito, a gente assim, vamos lá, o CDB do seu banco, você sabe como ele roda? Em que sistema ele roda? Tem um banco que uma galera não sabia como é que rodava esse CDB aí, que deu um certo BO ultimamente, mas enfim. Então, normalmente é no Excel. Né? Então, assim, cara, ninguém te pergunta, quer investir cara, no ativo X, lá, debênture e tal? Cara, normalmente a debênture tem algum candango lá calculando a taxa, tá no fluxo da debênture dentro de um Excel. Quando eu trabalhava com fundo tinha muita debênture, normalmente em período de liquidação eu recebia o dinheiro errado. E eu tinha que calcular no Excel, porque o cara calculava no Excel, a gente tinha que bater as informações para ver se o que a gente estava recebendo era exatamente o que a gente esperava que ia receber. E normalmente não era. A gente fala, pô, João, cara, tá errado, mas o cálculo é assim, ó, você errou isso aqui, tá usando, sei lá, 252, contando, pô, refaz aí e me manda o dinheiro certo. Pô, peraí, os caras pagavam errado o valor de E se você não olha, o seu fundo é prejudicado, e em consequência o seu investidor, o investidor do fundo é prejudicado. E é a dona Mariazinha que investiu 5 mil no CDB, lá, ou numa debênture, pelo bancão pode dela. Receber errado. Pode receber errado, porque... E ela nem sabe. Exato. Porque assim, eu não falo nem do investidor multimilionário ou multibilionário, tá? Porque esse cara, com toda certeza, ele tem alguém pra cuidar disso pra ele. Sim. Mas tô falando assim, o Sardinha, o cara que, pô, que os 5 mil reais são 5 mil suados reais da vida dele. Ali. Cara, esse cara ele vai bater no banco dele, ele acabou de aprender sobre investimento. Ou nem aprendeu, né? Ele alguém falou que era bom, o cara botou o dinheiro ali. 120% do CDI, 120% do CDI. Ele falou, pô, 120% do meu dinheiro. Não é bem assim. Mas tem a pegadinha aí. Mas esse cara vai olhar lá, vai bater e fala assim, tudo bem, só que tinha grana na mesa pra ele receber, né? E os caras têm que ficar conversando ali, todo mês isso, é isso? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Se tem algum evento no fundo, eu tenho que bater, ver se aquele evento que aconteceu, todos os agentes de mercado fizeram tudo certinho para ver se aquilo que eu recebi, ou paguei, ou deixei, ou calculei, tá correto, entendeu? Assim, eu trabalhava numa casa que a gente, o fundo, tinha um dos fundos que tinha um swap. Tá? Aí não importa o que, era pré-conto DI, por exemplo. É só uma estratégia para manter o fundo rodando bonitinho ali. O swap, isso aí eu obviamente não vou falar a casa. Claro, não dá problema. Mas o swap, o sistema não tinha capacidade de calcular o prêmio do swap. A gente calculava em Excel. Só que o fundo tinha que rodar, que a gente chama de relógio, né? O fundo tem que rodar 100% CDI, pertinho do CDI. Era um fundo que se propunha isso, que era um fundo de zeragem. Liquidez diária. Quando algum ativo saía um pouquinho da curva e ia rodar abaixo, tinha gente que ajustava no Excel. Pegava ali, pô, vamos botar sem querer um númerozinho a mais aqui, voltou a rodar acima do CDI. Cara, é isso que acontece no mercado financeiro. A galera acha que é tudo lindo, automático, transparente. Não é. É um monte de gente botando o número na mão e, cara, fazendo conta. Aí você torce pra estar certo, sabe? Sendo bem sincero contigo, assim. Claro. Então, eu fui numa das casas, conversar e falei, cara, olha esse sistema aqui e tal, não sei o que lá, ficou super interessado. Como vocês estão fazendo hoje em dia? Mudou desde a época que eu estava aqui? Cara, não mudou. Isso já faz um tempo. E como é essa operação aqui, como está acontecendo? É isso, o gestor manda um PDF por e-mail do analista X, o cara tem que abrir o e-mail, olhar o PDF e ficar digitando no sistema tudo que o gestor fez. Cara, a chance eu falei, não é possível, de ele errar um número. E aí você tem lá 4, 5 bancadas calculando o fundo de pessoas. Com inteligência artificial não dava para resolver isso, com blockchain não dá para resolver. É isso, o gestor não precisa mandar um e-mail. O trabalho que ele tem mandando um e-mail é de boletar e tudo acontecer automaticamente, cara. Total. Vou te dar um exemplo muito claro para finalizar a Rise Network. Quando você fez a migração do sistema analógico da bolsa ali, do pregão analógico, da gritaria no telefone pro digital... Pô, gera um certo caos na época, fala assim, até uma certa desconfiança ou, cara, resistência, mas hoje é muito óbvio. Concorda comigo? Total. Né? Cara, pô, alguém voltaria pra gritaria? Era divertido no máximo. Você vai, não tem um outro louquinho que sai gritando ali no centro, ali perto da B3. Ali, eu era da época da isso, mas é muito mais uma cultura de, cara, mercado financeiro raiz. A galera agora, eu gostava disso. Eu entrei por causa disso, do touro lá também. É a mesma coisa. Mas... todo mundo deve concordar aqui que, cara, não faz sentido eu voltar. Não. Né? Cara, é a mesma coisa que está acontecendo no mercado de crédito e de fundo hoje em dia. Que doideira. Então, assim, não tem por que ser dessa maneira. Vai criar um certo caos, que a gente chama de destruição criativa, né? Cara,
Vai. Só que assim, o novo não pode ser barrado pelo antigo por preguiça ou por qualquer outra razão que o mercado possa ter, entendeu? Mas assim, a Rise Network tá vindo para resolver esse problema aqui. Cara, que doideira isso, né? Porque é muito louco, porque a gente é tão avançado já em tanta coisa. Por exemplo, com blockchain você consegue rebater isso tudo rapidinho. Exato. Né? A transparência bizarra que a blockchain tem. Não, pois é, cara. Assim, um exemplo muito simples, tá? Eu sou muito fã de esportes norte-americanos. E aí, todo ano, o pessoal lá organiza um campeonato de NBA. Eu gosto muito de basquete. Que é tipo... Esses campeonatos de escala. São tipo o Cartola, que tem de futebol, só que de fantasy pra NBA. Legal. E a pessoa falou assim, vamos fazer valendo uma graninha e tal. Tipo assim, R$10 por cabeça, R$20. Só pra divertir a galera. Só pra ter um prêmio no fim do caminho. Porque você passa um ano jogando aquilo ali, só pra galera... Sim. E a galera, você sabe como é que é? O cara que é competitivo, pode ser R$5, ele vai dar vida naquilo ali. Ele quer os R$5. E aí, cara, e é legal que vai passando o tempo. E aí eu tenho vários amigos de cripto que estão nessa liga também. Aí o pessoal tinha falado, um cara falou assim, não, me manda o Pix na minha conta, tal, que eu seguro. A gente falou assim, por que você tá me mandando o Pix? Não, a gente criou um mini sistema de blockchain. Gente, a grana tá aqui, nesse sistema DeFi. Todo mundo vê aqui a blockchain, ninguém vai tirar. Tem o hashzinho lá da operação, o dinheiro você consegue ver pra onde ele tá indo. Tá lindo. Tá aqui, tá afirmadinho aqui, não precisa de Pix, não precisa de absolutamente nada, e não tem assim, porque existe aquele medo, né? Tem muito cara que entra às vezes numa liga de fantasy que não conhece todo mundo. Sim. Então o cara fala assim, eu não vou pagar R$20, porque eu não sei, esse cara vai pegar isso, vai subir. É um medo, né? E isso com blockchain você resolve isso rapidinho, cara. Muito fácil. Bizarro, cara. Muito fácil. Bizarro. E assim, e se eu, sou um afegão médio, sou um bife acebolado, se eu consigo fazer isso aí, por que Mas você acha que há meio que uma má vontade das grandes gestoras de fazer dessa maneira? Eu acho que é aquele medo do novo, né? Isso todo mundo tem. Uhum. Então eu acho que o mercado ainda sofre muito disso, assim. Eu acho que... Mas ele tem uma ignorância obsoleto, talvez? Sabe, mas na ignorância, não tô querendo ser um termo pejorativo, assim, de não conhecer ainda o mercado e as possibilidades. Acho que foi o que eu falei, quando as pessoas falam de cripto hoje, para o afegão médio, é ativo, eles não olham como infra ainda. Então quando a gente fala assim, cara, só troca o Excel por uma coisa online... é só isso. Não tô falando pra você... Cara, é simples. Cara, é só isso, tá? Então, que tal, em vez de ter 60 pessoas, ter 3 verificando o que tá acontecendo automaticamente? Entendeu? Assim, eu acho que isso resolveria a bolha do judiciário. Isso resolveria a bolha do judiciário. Por exemplo, quantos casos você tem de pequenas causas? Vamos supor assim, pra galera de casa conseguir entender. Onde é que tá o BO do judiciário hoje em relação a casos? Tá nos casos grandes, de bancos que, enfim, estão sendo investigados? Não tá ali. O BO tá no quê? Imagina assim, São Paulo, você tem 10 milhões de habitantes, 8 milhões na cidade, 12 milhões na grande São Paulo. Imagina quantas pessoas batem o carro todo dia. Vai ter aquele... Certo. Aí vamos supor, assim, aí você coloca uma taxa aí de uns 40%, uma galera aqui vai falar assim, eu não sou culpado. O cara fala, também não sou culpado. Aí fica naquela, sem seguro? Aí o cara às vezes não tem seguro. Uma ampla maioria, inclusive, das vezes, o cara não vai ter seguro do carro, porque, enfim, tal... Aí o que o corretor vai falar? O cara do segurador... Não, você assumiu que estava errado? O cara fala, não, eu acho que não estava errado. Me explicar o acidente. Piriri, pororó. Aí o outro cara, o cara também falou, não, então você vai para a justiça de pequenas causas. Cara, veja bem, aí o cara vai passar, sei lá, um mês aí vai ter advogado. Não, tranquilamente, cara. Aí vai ter o dia lá da sentença. Ele vai ter que ir lá no fórum. Vai ter que ir no fórum. Aí chega, cara, pra quem nunca fez esse exercício, vai no fórum da Barra Funda ali, de manhã. Bastante, todo dia tem gente tá lotado, assim, uma fila enorme, cara. Assim, e quanto que isso com tecnologia não dava pra ser resolvido? Muito. Porra, assim. Cara, o Claude, saiu uma pesquisa agora, o Claude passou na prova, não sei o que lá, nem na OAB, respondendo algumas perguntas de judiciário, legal lá, super avançado, 90% de acerto, cara. Entendeu? Então, assim, dá pra... Assim, se o hospital na China assim, é totalmente de inteligência artificial, por que eu não posso... Exato. A parte do judiciário entrar também, né? Então, não, assim, eu digo o judiciário porque é um exemplo claro de como a burocracia no Brasil, ela trava muitos processos e assim, é extremamente superaquecido e com tecnologia resolvia. Não quero entrar em nenhum tema polêmico, não. Claro. Mas pensa comigo, o que as pessoas podem deixar de ganhar quando qualquer coisa não passa por elas, né? Então acho que o mercado tradicional ainda tem muito medo de assim, mas isso aí vai matar meu produto, então isso aqui, cara, eu não consigo cobrar tanto assim, eu não consigo me remunerar como escriturador, custodiante, administrador, vai ser uma coisa só. E a taxa que eu cobro? É assim que eu ganho dinheiro.
Então ainda tem o judiciário, pô, mas e aquele processinho que vai passar por aqui, aí eu vou negociar com alguém, assim, não tô falando que todo mundo é desonesto, mas claro, assim, sempre tem um interesse também. Vai ter alguma porcentagem que vai dar erro. Entendeu? Então assim, eu acho que é uma questão de, cara, querer fazer. Porque assim, já tá aí. A obsolescência... Só basta querer. Senão... O cara tem medo de ficar obsoleto, eu acho. Ele fala assim, pô, se eu... Porque aquela coisa, cara, imagina quantas pessoas são envolvidas num processo de pequenas causas. Sabe? Assim, precisava. Assim, com tecnologia você resolveria isso aí. Você precisa de um juiz. Ok, beleza, você precisa de um cara. O juiz vai lá, bate o olho e fala assim, não, tá bom, qual que é o caso? Aí, inteligência artificial já traz aqui pra você, ó, o cara bateu aqui nessa via. E aí, o que você acha? Bom, é fácil, é uma coisa simples. Sim. Sabe? O par era de quem? A preferência era de quem? Acabou. Né? Você criar procedimentos para você, o advogado entrar ou seja, um prompt meio que já pré-definido, onde o cara vai ter que colocar essas são informações, isso aqui é a foto, essa aqui não sei o que lá, e então a gente já vai ler aquilo, já que a gente forneceu as informações que ela normalmente pediria, e daria a sentença na mesma hora, cara, porque ela foi treinada pelo juiz que daria a mesma sentença. Exatamente. Então acho que, cara, eu acho que tem um caminho... E aí, pra finalizar... Não, peraí, vamos segurar esse gancho então, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem muito mais aqui na tela da BMC News, já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso CryptoCast dessa semana. Eu tô aqui com o Vitor da Arise. A gente estava falando bastante sobre as incoerências do mundo, né? O mundo tradicional tem várias coisas que poderiam ser melhor administradas, com tecnologia e tudo mais. Me conta, você ia contar a última vertente da empresa de vocês. Então, acho que isso até tem um pouquinho de relação com a nossa missão dentro da Arise, né? E aí a gente tem a Arise Private, é como se fosse um ambiente para ofertas privadas para investidores que querem entrar direto na Arise e consumir os ativos que a Arise tem estruturado, tá? E aí o ponto dessa missão é que é o seguinte, eu saí do mercado tradicional em 2021, quando eu fui para o grupo 2TM, que é a rede do mercado Bitcoin, né? Assumi lá a tokenizadora e tal, a gente montou um IB, começou a estruturar a renda fixa em blockchain. E aí eu fui percebendo que o mercado era um pouquinho, digamos... não vou falar de desonesto, mas assim, ele não era fair com os investidores. Não é justo. Né? Por quê? Cara, o dinheiro é seu. Você vem todo dia aqui trabalhar, você deixa de ver sua família para estar aqui trabalhando. Então, assim, todo o esforço é seu. O desgaste é seu, o risco é seu de ganhar aquele dinheiro. E aí, quando você investe o seu dinheiro num ativo, que às vezes não é da sua profissão, foi alguém que pensou naquilo, estruturou aquilo, falou, isso aqui é muito bom, vou estruturar e vou oferecer para alguém. Você bota o dinheiro naquilo, a pessoa que está estruturando o dinheiro, o ativo, no caso, usando o seu dinheiro, ela fica sem risco nenhum, e você, que não entende daquilo, toma todo o risco da operação, sendo que o dinheiro é seu. Pô, total. Cara, faz sentido isso pra você? E aí, eu sempre falo pra todo mundo, cara, o mercado tem muita taxa. Assim, é só você olhar a cada trimestre o lucro dos bancões. Então, assim, aquele CDB de 98%, 95% que eles te vendem, é para pegar aquele dinheiro e fazer uma operação muito melhor para eles, né? Concorda comigo? É isso que acontece. Alguma coisa melhor no mercado. Por que eles não te oferecem direto o produto melhor e todo mundo sai ganhando e divide as taxas? Ou então... Cara, assim, a gente começou a pensar, porra, isso é foda, né? Eu trabalho pra caramba, o dinheiro é meu, eu corro risco e a empresa que entende de fato daquele produto... Eu não toma risco nenhum, ele só pega meu dinheiro, usa, se der merda, problema meu, se der bom, ele vai me pegar uma parte e vai ficar com muito mais que eu. E a gente começou, dentro da Rise, a gente começou a inverter essa dinâmica dentro da Rise Private, ou seja, por exemplo, nosso produto de renda fixa, ele funciona como se fosse um FDIC, tá? São 2 debêntures, uma classe sênior e uma classe sub. A sênior é uma renda fixa, que eu garanto aquela operação quanto vai render. A classe sub é dinheiro 100% dos sócios da empresa, como garantia da operação. Né? Então, assim, se eu estou falando para você que eu estruturei algo legal, que é essa camada aqui de DeFi que a gente usa para rentabilizar o dinheiro, eu estruturei, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito no produto que eu estou estruturando, não tem porque você correr o risco. Quem tem que correr o risco sou eu. Agora, eu sou 100% bonzinho, não, vou te dar dinheiro. Não é isso. É porque se eu estou prometendo algo aqui para você e você concorda que aquele ativo vale aquilo que você tá ganhando, que eu te prometi, qualquer coisa que ultrapassar parte disso, como performance, vem para a empresa. Se toda essa camada de ativos estruturados que eu coloquei não render aquilo que eu te prometi, eu tiro do meu dinheiro e te pago. Então o risco é meu, não é seu. Né? Então essa é eu acho que é a grande forma que a gente gosta de trabalhar aqui. A gente subordina 100% da operação, capital próprio,
onde o cara bota o dinheiro aqui, ele sabe que ele vai ganhar aquilo. Deu merda no mercado, o Solana caiu muito, foi caindo toda hora, não rendeu os 2% ao mês que a gente prometeu, cara, tira do meu dinheiro e paga pro meu cliente. Se em algum momento eu perceber que o mercado nunca mais vai voltar, eu vou pegar o seu dinheiro, rentabilizar pelo que eu prometi, te devolver e falar, vou assumir meu risco aqui, acabou, não quero perder mais dinheiro que eu já perdi, mas você não vai perder nada. Então é assim que a gente trabalha na Rise. Então quem investe lá, ele não fica exposto ao risco do que a gente está, a menos que seja na renda variável. Aí o cara, o cara sabe o risco que ele tá comprando, né? Mas na renda fixa, o cara não pode ter essa exposição. Se eu estou prometendo um negócio para ele, ele tem que ganhar aquilo. É como se tivesse um FGC de 100%. Entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisinhas, esses pequenos detalhes... Independente do valor. A gente não cobra corretagem, a gente não cobra FII fixo anual, a gente só ganha por performance. Ou seja, se eu conseguir remunerar aquele dinheiro mais do que eu te prometi, parte fica para mim. Claro. Outra parte fica para entrar na garantia de novo, para deixar ela mais robusta ainda. Mas eu não ganho absolutamente nenhuma outra forma, a não ser se eu performar muito bem. Se eu performei mal, eu que te pago. E eu não ganho absolutamente nada aquele mês. Então é assim que a gente gosta de trabalhar na Rise, eu acho que tem dado super certo, porque a gente acredita muito no mercado que a gente está. Isso independente do valor. Independente do valor. Então, por exemplo, se eu sou um investidor multibilionário, coloco 1 bilhão nisso daí. Aí eu tenho que falar para você, ó, então deixa eu me dar um tempo que eu vou ter que ter minimamente 20% de garantia em cima disso aqui. Porque como meu ativo tem uma trava de 2%, eu consigo controlar muito bem minha subordinada. Eu não preciso ter 100% sempre. Por mais que a gente se proponha a ter. Mas eu acho que com 20% ali, cara, tem gordura o suficiente para eu falar, cara, caiu 2. Vai dar merda ou não vai? Vai dar merda, deixa eu te devolver o teu dinheiro remunerado, cara, volta pro banco que você quer. Mas, cara, você não perdeu nada com a gente. Então é muito essa ideia que a gente tem de investimento, de como tratar o nosso cliente, que pra gente é super importante. Interessantíssimo. Entendeu? A gente vai voltar nesse assunto de DeFi, eu adoro esse assunto, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, inclusive, porque a gente parou de falar uns anos pra cá. Até porque eu acho que passa muito pelo desenvolvimento do mercado cripto, né? Eu lembro que teve uma hora que chegou num consenso no mercado cripto que a gente estava vendendo errado o produto. Cara, eu passei por isso. Eu posso te contar, mas eu passei por isso. Então, porque a nossa o que chegou no consenso, eu lembro inclusive dos eventos e tudo mais, era de, cara, a gente tá tentando vender pra galera de casa, ou pra clientes, ou pra quem, pro seu do dia a dia, como que a blockchain funciona. Porra, perfeito. Cara, é exatamente isso. E nem todo mundo precisa saber disso. O cara só precisa usar. É isso. Tipo, você não sabe por que a Netflix tem aquele tanto de filme na tua TV, mas você usa. É isso. E tá tudo certo. Né? Não, você nem sabe como a Netflix funciona por trás. Exato. Como é que quando você clica no filme, o filme aparece na sua tela, o sistema que eles usam por trás. Ninguém precisa saber disso. Ninguém quer saber disso pra verdade. É chato. Ele quer ver o filme. Exato. Não é isso? Então acho que é muito essa linha. Cara, pô, belo ponto. Porque quando eu cheguei em 2021 lá no MB, e a gente começou a estruturar a parte de renda fixa, a gente falava muito de tokenização, a gente explicava blockchain para o cliente, e ali era um público muito focado em cripto, né? A base toda do MB, já 4 milhões de clientes, era o cara que comprava Bitcoin, queria volatilidade enorme, não tinha um público para renda fixa. E aí, eu até criei um multifamily office lá dentro para distribuir, ajudar a distribuir os ativos, e foi disso que surgiu a Rise, mas eu percebi que eu tinha muito mais valor simplificando e fazendo paralelos sobre a explicação que eu dava. Eu parei de falar de blockchain. Não falava mais de digital assets, tokenizado, não sei o que, RWA, não falava. A gente criou o nome Renda Fixa Digital naquela época. Até chegou a bater com o CVM. Cara, vai ter problema. A gente vai ter dor de cabeça de usar a palavra renda fixa e não teve problema algum. E aí, quando o cara fala renda fixa digital, é a mesma coisa, só que, cara, digital. É renda fixa, só que digital. Não tem o celular analógico, agora o digital? É isso. Cara, era ruim, agora tá bom. Não mudamos. E aí as pessoas começaram a investir. E aí, cara, os agentes autônomos plugaram na plataforma e começaram a distribuir. As pessoas começaram a entender que, cara, era só um novo sistema calculando toda aquela coisa que já era mais do mesmo, entendeu? É uma questão de comunicação. Esse ponto que você levantou é perfeito. Assim. Isso passa muito por isso, né? E eu acho que a gente deixou de falar um pouco sobre DeFi por conta disso, talvez. Sim. Porque a gente falava, eu lembro da época da febre da Uniswap, por exemplo. A Uniswap continua sendo enorme, mas que a galera ficava assim, em choque. Que, como é que eu consigo usar uma transação financeira sem nem precisar logar? O cara não precisava nem logar, era só ele colocar a carteira que tá vindo, a carteira que tá saindo, pum, pro MetaMask mesmo na hora. Isso era 2020, sei lá, e o cara falava assim, meu Deus do céu, não preciso deixar nenhum rastro. Inclusive, o tamanho que poderia gerar de problema no mundo também era enorme, né? Mas enfim, depois as coisas foram se resolvendo, se ajustando. Inclusive, você que não assistiu esse episódio, depois assista lá no canal do YouTube da BMC News com o Gianluca Rigobello, ele é da Crystal Intelligence, é uma empresa de segurança cripto.
né? Porque a gente foi muito levantado que a cripto é usado para lavar dinheiro e tudo mais. Só que com cripto você conseguiria resolver literalmente todos os crimes financeiros da história. Tipo, a Crystal, por exemplo, eu não tô recebendo nada para falar bem das inclusive, eu faço muita prova de graça, inclusive. Mas enfim, eles têm um sistema lá, junto com a Chain Analysis, junto com você tem vários dessa lógica, que o governo contrata. Literalmente, qualquer transação financeira tem um rastreador. Sim, mas Então, blockchain fica tudo registrado, né? Exato. E aí, pode saber quem é, mas você tem um hash. Exato. E aí, por exemplo, eu sei que o dinheiro tá vindo de tráfico, por exemplo. O governo já me avisa, ao invés de ser igual ao sistema do Pix, que você avisa o Banco Central, a Banco Central emite um sinal para os bancos, aí o banco fala assim, putz, cara... Agora passou, já foi para outro lado. Puta, agora entra na justiça. Aí volta pra justiça. Não, com cripto, o governo já falaria assim, cara, essa transação aqui, ó. Pum, a blockchain automaticamente ela já. Ela vai. E assim. Tu não perde, cara. Não perde. E é transferência de países. Então, assim. Chain Analysis faz isso, a Crystal Intelligence faz isso, tem várias empresas fazendo isso, que é a lógica de. Vamos supor, o tráfico de drogas, por exemplo, o cara saiu com a grana do Brasil e foi pra Europa. Tudo bem, mas na Europa, a blockchain continua conseguindo bloquear. Ele bloqueia tudo, ele sai bloqueando, cara. Isso é muito louco, é coisa de 1 segundo. E aí congela. E aí congelou, aí beleza, vai pra briga judicial, e aí você pega. A grana tá ali, cara. Tipo, aí agora é só você ligar pra um advogado e falar, meu irmão, é comissão em cima do lucro aí. Tá exatamente isso, cara. Eu acho que as pessoas não têm essa consciência ainda da transparência que a blockchain traz pra... É um livro de registro aberto. Total. Cara, que você consegue rastrear tudo, mapear tudo. Então, assim, eu acho que é uma solução para muita coisa, tá? E, assim, eu acho que outro medo também do mercado tradicional em relação ao DeFi é porque o que eu brinco muito tentando explicar o que a gente faz é que, assim, hoje dentro do DeFi você pode ser o banco, né? Então, esse produto que a gente tem nada mais é do que você ser um market maker do mercado, né? Você tá provendo liquidez. Hoje eu consigo tomar empréstimo com garantia na blockchain a 2% ao ano. Mata o banco. Já era. Mata o banco, entendeu? Então, assim, imagina se eu quero botar minha casa em garantia. Cara, se ela estiver tokenizada, eu pego esse token, cara, coloco como garantia, tomo um empréstimo em dólar, se achar que a moeda que você queira, em Bitcoin, se você quiser. Cara, usa aquele dinheiro, vai ter uma taxa infinitamente menor por causa da rede. Então, as pessoas estão provando liquidez para você. O pessoal faz carry trade com isso. É isso que eu ia falar. Você pega 2%. Você pode ganhar dinheiro para pegar empréstimo hoje em dia. Você bota lá, cara, ele fica rendendo 6% ao ano, e você toma um empréstimo num PY USDC ali da vida a 2,5%. Não, seria que tá pagando 15%. É só você pegar. Exato. Você pegou um empréstimo a 2% e jogou um negócio que vale 15%, esses 13% é o seu spread. É isso. Tá bom. É isso. Entendeu? Tá ruim? É 1% ao mês que o cara vai ganhar. É isso. Parece tá nem um pouco. Então, assim, não tem por que hoje você não tá inserido nisso. A menos que você não conheça. E é isso que a gente está querendo falar. Cara, vamos facilitar. Para você conhecer mais fácil, vamos facilitar. Eu acho que é por isso que pararam de falar no DeFi também. Porque o RWA, ele é muito mais palatável para as pessoas, né? É o ativo real, só que agora tá num contrato digital. Que nem aqueles contratos digitais que eu assino. Não muito, mas não é mais papel, agora tá na internet. Tá na internet. Fica mais fácil de explicar assim. Então, assim, o holofote voltou para isso porque eu acho que é a piscina quente, morna e rasa que a galera do tradicional consegue botar o pé para começar a gente voltar pro mercado cripto, né? Mas, cara, é inevitável tudo ser migrado para finanças centralizadas. Assim. Cara, que loucura. Me fala uma curiosidade sua, Vitor, porque aqui daqui a um momento de 2 minutos que a gente tem aí, sei lá, quantos minutos, whatever, que a gente fala de qualquer coisa menos mercado cripto. Tá bom. Porque a galera gosta desse tipo de coisa, é um quadro que a gente inventou do completo nada, um belo de um dia, e deu muito certo. E ele existe aí desde a última temporada, que a galera adora esse tipo de coisa, porque aí marca, né? Fala, o fulano de tal, tá. O cara, igual o Francisco, que é da blockchain, o dono da Blockchain Rio lá, né? O criador da Blockchain Rio, foi campeão de Kung Fu aos 10 anos de idade. Que é muito louco, inclusive, o cara ter os monges de terem chamado o cara. Muito louco, cara, muito louco. Mas enfim, me conta uma curiosidade sua. Cara, deixa eu buscar aqui. Tem uma curiosidade. Desde pequeno eu sempre fui muito ligado à economia, meu pai é economista também, então já estava tendendo esse lado. Mas o engraçado é que
quando eu era pequeno, enquanto todos meus amigos queriam ser, jogador de futebol, bombeiro, né? Ser super-herói, alguma coisa assim. Cara, eu falava que eu queria ser o primeiro ministro da Inglaterra. De bobeira. Agora, por que, da onde eu tirei que eu queria ser? E, cara, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, depois disso eu falei, então eu vou ser político. E fui carregando um pouquinho dessa vontade de ser político, até entrar na faculdade de economia, conhecer, cara, algumas pessoas, alguns partidos, assim, eu falei, não. É melhor não. É um rolê. Talvez seja mais fácil ser o primeiro ministro da Inglaterra. Você queria ser o primeiro ministro da Inglaterra, cara? Não sei porquê, mas era isso. Era um bom momento pra você entrar agora lá. Lá tá meio ferrada a situação, né? Não, tá caótico. O príncipe Andrew foi preso, o ex-príncipe Andrew, né? Foi toda essa parte de imigração, tá meio zoneado, cara. Ali, a Europa tá meio complicada nesse momento. Era um bom momento pra você entrar, cara. Imagina, o primeiro-ministro da Inglaterra brasileiro. Cara, talvez encaixe no momento dele. O Trump vai dar uma pirueta, né? O Trump vai ficar maluco, né? Porque a nação que era dona dos Estados Unidos... Não tenho nem mais chance de... Nem penso em política, porque tá muito complicado. Cara, se você comparar a brasileira com o resto do mundo, até que a do Brasil, a gente tá tendo lucro, cara. O nosso BO nesse momento é a questão, né, de um banco, aí, enfim, que não é bom nem citar, mas ou melhor posso, né, o Banco Master e tudo mais, não tem nenhum problema. Que teve toda a situação. Sim. Esse é o nosso BO hoje no Brasil. Assim, né, tem eleição vindo por aí, mas Ibovespa pagando 190 mil pontos. Cara, tudo certo. Agora, pega os Estados Unidos, como é que tá? Não, tá. Toda semana tem uma ameaça de guerra nova. Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e Cuba. Né, cara? O brasileiro não tem essa cultura de guerra. A gente é diplomata. A gente não tem essa cultura de guerra. Por isso que eu gosto muito do Brasil, cara. A gente nunca teve essa cultura de guerra. Porra, total. Assim, se você pega, claro, assim, historicamente, você vê algumas mini-revoluções, assim, a Guerra dos Canudos, guerra não sei o que lá, e isso é super legal, a Guerra do Paraguai. Se você analisar isso, eu acho que é muito esquecido da nossa história. Sim. Mas Guerra Mundial... Guerra grande assim. Arrumar uma treta. A gente criar a guerra, não, acho que. Não, você pega até mesmo. Dá até preguiça, eu adoro história, né? Você pega, por exemplo, o Getúlio Vargas, ele ia lucrar em qualquer um dos dois cenários que ganhasse a Segunda Guerra Mundial. Tá, ainda bem que ganhou dos americanos, mas assim, ele ia ganhar. Por quê? Porque é o cerne do Brasil. O brasileiro, ele é diplomático, entendeu? Ele é aquela coisa. Não à toa, nós abrimos a conferência da ONU, todo ano, né? Quando tem a Assembleia Geral da ONU, o primeiro país a falar lá é o Brasil, né? Inclusive, chega lá, tem lá uma obra brasileira o Guerra e Paz, inclusive. Guerra e Paz? Acho que é Guerra e Paz. Enfim, que tá na entrada da ONU em Nova York. Então, é aquela coisa, né? Inclusive, ainda bem, né? Porque cara, senão é uma treta, né, cara? Eu acho que criar guerra é diferente de se posicionar, né? Sim. É porque as pessoas hoje acham que, se eu me posicionar, eu vou entrar na guerra. Cara, você consegue... O certo seria você conseguir discutir, né? Sim. E chegar num consenso. Eu acho que é o racional. Mas aí, nesse ponto, eu acho que às vezes o Brasil peca um pouquinho. Fica muito em cima do muro. Não se posicionar. Porque talvez seja chato falar isso, mas assim, claro, tem coisas que claramente são as certas e outras coisas que claramente são erradas. Bom senso. Né? Bom senso. Bom senso. E a gente abre muita mão de escolha. Né? E quando você se abstém, é que você está escolhendo um lado. Total. A não oposição é uma posição. Exato. Então, acho que Mas enfim, aí já é... Não, mas isso é muito louco mesmo. Eu adoro esse assunto também. Eu vou criar o BMC Geopolítica Cast e a gente conversa sobre isso. Outra curiosidade. Fala. Eu gosto muito de filosofia. É mesmo? Eu escrevo textos de filosofias ligados a mercado financeiro. Porra, cara, isso é uma baita curiosidade. Peraí. Cara, eu pego... Porra, que loucura. Como assim, cara? Como assim você gosta de filosofia? Qual é o seu filósofo preferido? Cara, eu gosto muito de Epicuro. E eu gosto muito do... Assim, eu tento não ir para uma vertente, né? Assim, eu gosto de ler Nietzsche, eu gosto de ler não sei o que lá, mas assim, eu tento, até por ensinamento filosófico, eu tento não ver alguma coisa como verdade absoluta, né? Sim. Eu pego o que eu acho interessante e falo, cara, isso aqui, cara, faz sentido para mim, vou pensar sobre isso, vou refletir sobre isso, e essa vertente aqui também tem esse posicionamento onde... faz sentido pra mim também, então assim, eu vou pegando algumas partes e lendo, e por curiosidade mesmo, e juntando tudo. E aí eu gosto muito de escrever, tentando linkar, assim, tentando ter um olhar filosófico sobre as opções que o investidor toma, ou sobre o mercado, por onde ele vai, assim. Fantástico. Vou te mandar Manda, por favor. Mandar um texto meu ali depois. Eu sou apaixonado por filosofia, inclusive eu
O estoicismo tá muito em moda, né? Sim. Eu acho que a galera sim, o estoicismo tá todo mundo falando sobre. E é muito legal, assim. Claro. Não é porque é só moda, não. É porque é muito legal, de fato. Assim. Eu sou, assim, a minha aula preferida, inclusive, na época do colégio, era filosofia, porque eu tinha um professor que ele trazia uma curiosidade sobre todos os filósofos. Inclusive, existia uma lenda de que o Schopenhauer, ele era mais pessimista. Porque aquela coisa, né? O pessoal... Tem vários memes dele, né? Schopenhauer é aquela coisa, né? Porque o Nietzsche a morte é nada, pra lá não tem mais nada, então não faz nem sentido você ficar pensando na morte. Foca na sua vida e vai tocando. Isso é Nietzsche. Schopenhauer por que você tá vivendo se você vai morrer, se vai todo mundo morrer? É pessimista, né? Ele é mais baixo, assim. E há uma lenda de que ele é assim, ninguém não sabe se é verdade ou não, mas isso entrou. Por isso a coisa da curiosidade, ela entra na cabeça da pessoa junto com o conhecimento agregado, de que o Schopenhauer era assim porque a esposa dele o traiu. Ele vivia com a esposa, passou um circo na cidade, a esposa o teria traído com um integrante de circo. E foi embora no circo também? E foi embora junto no circo. Isso é uma lenda que existe, nunca ninguém confirmou, mas que o Schopenhauer ele era mais pessimista do que o resto, porque a esposa dele o traiu. Coração partido, cara. No fim das contas. Ser um grande filósofo. No fim das contas, Schopenhauer era o Alejandro Sanz do século XIX, entendeu? Essa é a grande questão. Quem não conhece seria meio menos é mais agora. Agora a versão brasileira. Fizeram. Pô, mas que legal, cara. Filosofia é um baita assunto. Eu adoro, inclusive. Filosofia, eu tenho várias coisas, inclusive, com filosofia. Meu filósofo preferido é o Foucault. E quando você pega, por exemplo, a lógica, não só dele, mas do Bauman, por exemplo, que é filósofo sociólogo também, o Bauman fala sobre a questão da liberdade e segurança, né? O medo... O medo e a liberdade, que é o quê, né? É o cara... isso é uma coisa que a gente passa muito, né? A modernidade líquida, ela é isso no mundo, que é, uma hora, a sociedade, ela quer ter liberdade pra caramba. Aí, pô, liberdade e tal, vamos fazer tudo que a gente quer e tal. Legal. Aí tem algum momento que essa liberdade, ela chega a um ponto que o cara fala assim, não, talvez a gente tá muito livre. Precisa um pouquinho mais de segurança. E a liberdade exige responsabilidade, né? Exato. Quando você é 100% livre, você tem que ser 100% responsável. E as pessoas têm medo disso. Esse é um grande ponto, né? As pessoas não entendem essa parte da liberdade. Acho que é só... o cara... E aí ele não vira chavinha, né? E isso passa muito por cripto. Porque cripto passou muito nessa lógica. Você pega, por exemplo, Bitcoin, a tese de cripto por si só, ela começa como sendo algo anti-Estado, né? Você tinha ali a galera anarque e tal, aquela coisa, a galera que usava moicano, cyberpunk e tal, tudo mais, eu conheço até hoje uma galera que é assim tal de cripto, que vai nas festas no centro de São Paulo 3 da manhã de terça-feira, tem essa galera de cripto, mas é uma galera que foi reduzindo. E se você pega... Isso é um estudo bem legal para quem quiser fazer esse estudo, inclusive. Se você pega a galera que tá no mercado desde 2018, quanto que mudou essa percepção dela? Porque hoje... Você chega para aquela galera em 2018 e falava assim, cara, você quer regulamentação das criptos pelo Estado? O cara fala, Estado, tá maluco. Tá maluco, pô, a China quer acabar com a gente, tá aquela coisa. Hoje em dia você pergunta pra esse cara, o cara fala, cara... Uma hora eu ia ficar realmente tão grande que era impossível o Estado. Então se una os caras, vamos tentar fazer uma regulamentação que seja boa. Isso é verdade, porque quando eu vou em eventos cripto, né, assim, bem cripto raiz, eu ainda percebo esse preconceito com o mercado tradicional. Assim como o mercado tradicional ainda tem preconceito com cripto. Com cripto. Eu acho que falta essa comunicação de, cara, vamos pegar o melhor dos dois. Tem um negócio que funciona há tanto tempo, né? São séculos funcionando. Agora, vamos pegar o negócio que é novo, vamos tentar juntar, vamos dar o primeiro passo em conjunto. Por que a gente não dá o aperto de mão aqui? E depois dá o segundo. Depois não é um é bom, o outro é ruim. É assim, cara, eu acho que misturando os dois um pouquinho, a gente vai criar um processo evolutivo do que a gente quer. Mas ainda falta essa consciência dos dois lados que é inevitável juntar. Mas até que avançou bem, cara. Ano passado a gente foi cobrir o Blockchain Rio aqui pelo CryptoCast. Um dos palestrantes foi o Galípolo. Sim. Pô, em que mundo em 2018, 2019, 2020 você chegaria para um Anark, inclusive, que era a maioria do investidor de cripto, falava assim, cara, o presidente do Banco Central vai estar palestrando no evento, verdade, e vai ser a palestra mais cheia, inclusive, porque todo mundo quer ver assim, não, beleza, em que pé estamos? Ele fechou, o Campos Neto fechou um evento nosso no MBA na época. Então, tava a galera também da BlackRock lá, tá assim, o mercado tradicional falando e o pessoal de cripto ouvindo, assim, eu acho que é isso que a gente tem que... caminho, né? Inevitavelmente é um caminho. Esse aperto de mão aí. Porque aquela coisa, assim,
assim, por exemplo, né? Eu fui jornalista investigativo durante uma época da minha vida, eu cobri muito crime, de colarinho branco, de sequestro e tudo mais. E teve uma onda de sequestro uma vez em São Paulo, uns 2 anos atrás, que era uma onda, inclusive, que vinha em pet shops, ou lanchonete e tal. O cara deixava o carro onde ele menos achava que ia ter, nunca tinha segurança. Hoje em dia tem segurança do lado. E aí, a primeira coisa que o cara perguntava pra vítima era: você tem conta de cripto? Você tem criptomoeda? Para fazer a transferência. Para fazer a transferência, porque como você não tinha regulamentação, você não tinha regra clara, isso dificultava para o Estado, por exemplo, o Estado, a gente está falando de polícia, conseguir ajudar e recuperar essa grana, né? Então, assim, e aí eu acho que isso começou a dar uma certa coisa para o investidor de cripto falar assim: tá, seria bom, tipo, ter um pouquinho de segurança. Entendeu? Seria bom. É o caminho natural, mas assim, é porque olhando até para a regulação cripto, eu não acho justo você entrar com um discurso que você quer proteger o investidor, quando na verdade, ou parcialmente na verdade, você quer mais controlar. É muito diferente proteger de controlar. Vigiar e punir, né? Isso é Foucault. Isso é Foucault puro. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter um certo ajuste em algumas coisas ali, mas, enfim, é uma opinião muito própria minha. Claro. Mas tem muito essa parte de, imposto, não sei o que lá. Então, se o cara vai mandar o dinheiro, eu tenho que ficar com um pouquinho do IOF, cá, né? Do IOF também. Cara, não dá pra controlar isso agora. Não vai. Concorda comigo? Não dá. O cara que entende, ele tem uma saída. Né? Então, assim, eu acho que é só perda de tempo, mas enfim. Não, total. E aquela coisa, vamos esperar pra ver o que isso vai dar no fim das contas e tal. Mas tá indo no caminho bom. Tá. Todas as pessoas estarem falando disso, eu já acho legal pra caramba, entendeu? Bom pra caramba. Acho que as pessoas discutirem, cara, já deixa o assunto hypado, que nem falou hoje em dia. Isso, E aí tem mais discussão, mais gente entrando no mercado, mais gente analisando, mais gente olhando, mais gente interessada, mais gente tentando aprender. Então isso é maneiro pra caramba. Você tem corretora cripto que patrocina a Ferrari, que patrocina o Chelsea. Isso é enorme, sabe? Tá enorme. Vitor, por mim eu ficava aqui as próximas 3 horas conversando com você. Só de filosofia agora. Só filosofia. Deixa eu fazer 2 novos programas aqui na casa. O Geopolítica Cast e o Filosofia Cast. Cara, pode me chamar. Vou curtir pra caramba. Você e o Cortella. Pô, acho ele legal. O Bitcoin. O Clóvis, adoro o Clóvis. Acho ele demais, cara. O Clóvis tem aquele meme que ele fala... Eu não posso falar, o palavrão que ele fala a pessoa veio brilho. Isso. É o episódio do brilho, né? Te falta brilho. Enfim, mas Vitor, queria muito agradecer. Pô, eu que agradeço, cara. Foi um prazerzaço trocar essa ideia com você. Volte mais vezes. Com certeza, só chamar. Você que é um cara muito legal, seu único problema é ser flamenguista. Brincadeira, tô zoando. Eu adoro o Flamengo, não tenho nenhum problema com o Flamengo. Inclusive, um abraço pro Zico, me tratou super bem no evento da Anelógica que eu fui. O Zico tem essa fama, né, de ser um cara super legal. É o galinho. Tem alguma coisa que você quer falar pra galera de casa? Alguma última coisa? Cara, não, acho que é... Próximos passos, né? Os próximos passos. Eu acho que de fato, a gente está lançando produtos em dólar. O cara vai poder investir em dólar, cara, sem muita preocupação. Multi-asset vai ser como um multimercado, só que um multi-asset com diversos pools diferentes. Eu acho que essa parte de querer entender cripto, o meu Instagram não é profissional, é pessoal, mas, cara, quem quiser entrar lá e @VDelduque, mandar uma coisa, me explica melhor sobre isso, então fala alguma coisa assim, ou manda pra você, a gente conversa e a gente traz uma resposta. Pode mandar. Que o meu também é pessoal. A pessoa que vai me seguir, inclusive, no Twitter ou no Instagram, eu acho que deve ser uma decepção danada. Ela manda mensagem perguntando de cripto, eu adoro falar sobre isso, mas chega lá, tem só meme do Santos. Entendeu? Tem eu xingando os jogadores do Santos abertamente, inclusive laterais, que é uma posição que me irrita muito no futebol, inclusive. Então, mas enfim, pode mandar, podem mandar. Eu acho que é isso, cara. Então, contar com a Rise aí pra poder entender melhor sobre esse mercado. Assim, eu acho que quem tiver curiosidade pode me buscar ali, porque eu acho que é o caminho mais tranquilo, mais fácil, mais seguro pra você começar a conhecer um mercado novo, né? Pô, perfeito. Vitor, eu queria muito agradecer. Eu que agradeço. Volte mais vezes, por favor. Voltarei, só me chamar. Fechado. Obrigado. Um abraço, cara. E a você que nos acompanha aqui no nosso CryptoCast de hoje, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na tela da BMC News. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos seguindo nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro, mercado cripto e muito mais, tá certo? Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais CryptoCast. Até mais! Tchau, tchau!